Você responde sempre as mesmas perguntas para sua equipe. Quando acontece um BO no cartório, é você que tem que sempre resolver. Ninguém te traz uma sugestão. Desde o assunto mais simples, lá no café, até o mais complexo. Você se ressente de uma equipe que te traga mais soluções do que problemas. Sente que precisa de uma equipe que te dê segurança, tanto em conhecimento, quanto em habilidades, quanto em atitudes, até mesmo em apresentação pessoal. Eu sinto em te dizer que estes podem ser sintomas da sua falta de posicionamento como líder. Ai, a culpa tá em mim ainda. A culpa tá em você. Eu sou Sabrina Gomes Regra, sou CEO da Resiliência da Cartório Flix, assim como mentora de vários líderes de cartório. E sei, porque também sou empresária, o quanto é desafiador conduzir um grupo para um propósito comum, para uma entrega de resultados, para um alinhamento. Para desenvolver uma boa liderança é importante ter em conta algumas características e habilidades como comunicação, inteligência emocional, motivação, pensamento estratégico, delegação e sentido de prioridade, relacionamento e resiliência. O fato é que muitas vezes a gente não se dirige. Como é que a gente vai dirigir um setor, uma empresa, um cartório? Nós mesmos não desenvolvemos na nossa vida profissional essas características, como por exemplo a primeira que eu te trouxe, comunicação. E é sobre essa que eu vou te falar durante todo esse curso. Eu vou te transportar lá para minha liderança como mãe, para te trazer um exemplo de como desenvolver um filho ou como desenvolver um funcionário. Há alguns anos eu estava estudando o desenvolvimento da criatividade e do senso crítico, o desenvolvimento de profissionais, assim como filhos. E a gente estava passeando de carro, eu e minha filha, que ainda era pequena, e ela me disse: mãe, tu sabe por que o cavalo tem rabo? E imediatamente eu respondi para ela, de bate pronto, que o rabo devia servir como um espanador que ajudava a espantar as moscas do corpo dele. Depois eu engatei uma filosofia de como Deus é perfeito, nos dá tudo que a gente precisa. E sabe o que ela disse? Eu olhei para trás no silêncio e ela estava quieta, longe, porque o assunto acabou ali. Mas como eu, líder, quero desenvolver uma criança, a criatividade, e como eu, líder, que quero desenvolver uma equipe, quero desenvolver a capacidade de pessoas pensarem comigo, para que as pessoas tenham um senso crítico. Como eu, líder, deveria ter refletido com aquela criança e ter respondido para ela. Muito simples. Eu deveria ter devolvido a pergunta: por que o cavalo tem rabo, minha filha? Muitas vezes, como líderes, a gente acha que vai ser eficiente se trouxer a resposta pronta, se entregar tudo o que a gente sabe já de bate-pronto para o liderado. Que o fato de estarmos exercendo um papel de liderança, ser ágil, ser eficiente, é fazer rapidamente, é entregar, é responder e definir como as coisas são sobre o nosso prisma. Mas daí a conversa encerra, a pessoa se desconecta, fica olhando lá para a vista e nem ouviu a metade das coisas que você estava falando. Enquanto se devolver a questão com uma outra pergunta, a gente cria uma conexão. Se eu tivesse perguntado: por que, minha filha? Mesmo que eu soubesse a resposta, porque eu não sabia, eu chutei, eu teria feito a minha filha se sentir importante por me ensinar algo. Eu teria desenvolvido a autoconfiança dela para os próximos papéis que ela vai exercer. O meu papel como líder não era dar uma resposta pronta. Eu teria aberto um campo de discussão sobre outras funções do rabo do cavalo e ajudado aquela criança a criar conexões, sinapses. Tinha um monte de coisas ao redor daquela conversa, daquele simples diálogo que poderia ter sido aberto, como a criatividade, o ambiente de reflexão e ideias, a segurança para ela dar mais opiniões em outros ambientes, engatando uma conversa na outra e fortalecendo o meu papel de liderança ensinadora, inspiradora, e o papel dela de estar ali presente, se conectando com as ideias. Nós teríamos feito um caminho de volta para casa em uma comunicação, em um toró de ideias, e isso a inspiraria a aprender mais e a trazer um repertório maior de assuntos para que a gente conversasse cada vez mais. Quantas vezes na escola, no cartório,
Nas empresas, os líderes confundem o seu papel de liderança com a cobrança de uma entrega. Quantas vezes a gente faz pelo nosso filho, pelo nosso funcionário, pelo aluno, entrega a resposta pronta, criando um limite de até onde ele pode ir, que se encerra na gente. Isso gera desconexão. Perceba que na comunicação, onde você, líder, faz mais perguntas, mesmo que você saiba todas as respostas, você se coloca numa posição de sábio, de aprendiz dos seus funcionários e espera que eles te digam o que eles têm em mente. E quando você se coloca nessa cadeira, você acaba desenvolvendo todas as outras competências. A inteligência emocional, por exemplo, que é o exercício de pensar antes de falar, de não reagir negativamente na primeira informação, principalmente quando acontece um BO, de sair do caos como um drone e olhar a situação por cima junto com o teu funcionário para tomar uma decisão importante, abrindo uma sala de aula para que ele também participe do teu processo decisório, para que ele aprenda a refletir junto contigo. Fazendo perguntas, você consegue fazer este exercício. Desenvolve também a motivação. Perguntando mais do que respondendo, você inspira e motiva a sua equipe para que eles construam, junto com você, as melhores alternativas e se sintam parte do processo. Isso constrói conexão e autoconfiança. Pensamento estratégico. Perguntas como: onde estamos? Qual é a situação atual? Se assumirmos este caminho que você está sugerindo, o que pode acontecer? No caso de não funcionar, qual será o nosso próximo plano? Trazendo todos esses questionamentos para os teus liderados, vai desenvolver neles a capacidade de estabelecer um plano de ação, de tomar decisões antecipadamente. Vai criar uma conexão com você, eles se sentem parte de algo maior, eles realmente se desenvolvem. Perceba que com isso você vai ajudar a sua equipe a olhar lá na frente o impacto de cada ação hoje. Isso é estratégico. Delegar, saber delegar responsabilidades de forma equilibrada e a capacidade de definir o que é prioridade a partir de um pensamento estratégico. Não traz a resposta pronta. Pergunta para o funcionário o que você acha que tem que ser feito primeiro. Ajude ele a chegar na melhor solução. Relacionamento. Quando você cria um ambiente de confiança e se coloca em sintonia com os sentimentos, ideias dos funcionários, você acaba entendendo os seus medos, as suas fraquezas e o que os motiva para uma execução. É claro que isso vai exigir de você resiliência e vai desenvolver na sua equipe esta mesma habilidade para quando você não estiver no cartório, eles possam resolver, pensar em soluções. Ser resiliente é saber olhar para cada desafio como uma oportunidade de melhoria. É caminhar pelo caos com segurança sem deixar que o caos entre, invada no setor e desestruture a sua equipe. Então, não reagir pelo ego imediatamente quando se apresenta um problema, ficando bravo, procurando os culpados, reagindo, o que gera medo e bloqueia a sua equipe e que faz com que eles transfiram para você todas as decisões por medo. É um grande exercício. Convidar o funcionário a participar da solução e depois do problema resolvido, sentar com toda a equipe para procurar a causa raiz do problema, sem que isso pareça uma caça às bruxas, mas como uma forma de evitar que outros problemas como esse voltem a acontecer. Gente, o que houve? O que aconteceu aqui? Vamos procurar o problema para que a gente resolva e para que a gente não viva mais isso. Como a gente poderia ter feito diferente? O que vocês acham? Perguntando para cada membro da equipe o ponto de vista de cada um para que você tome a melhor decisão. Ai, Sabrina, mas isso é utopia no dia a dia do cartório. Eu sei que não é fácil. Por isso, nós não estamos aqui prontos, sentados num trono de rei como líderes. Nós também estamos num processo de liderança e de melhoria contínua, como líderes. E volta e meia vai chegar algum BO para te testar, para testar a tua liderança. Seja um novo funcionário, seja um novo provimento, seja um problema daqueles cabeludos, seja um desafio bem importante que pode te deixar muito nervoso. E é por isso que é importante que você se autoconheça e saiba exatamente onde estão os seus gatilhos de medos, reclamações, procrastinação, raiva,
reações, decisões que você não toma e que deixa chegar lá naquele final, naquele problema e estoura. E daí você estoura com todo mundo, mas a culpa era sua. Não é uma tarefa simples para quem precisa administrar pessoas, principalmente de gerações muito diferentes. Mas eu te garanto que quando a gente começa a se autoconhecer e a responder com perguntas, a gente começa a criar um ambiente de confiança, de reflexão, de desenvolvimento de uma equipe forte, onde pessoas confiam umas nas outras. Mas é claro, você está na administração do processo do cartório e, como tal, você vai ter que participar do processo do início ao fim e não pode delargar. Eu estou te convidando a criar um ambiente de desenvolvimento de pessoas que se conectam com você, que se inspiram em você, onde cada vez mais você vai sentir a conexão, vai conhecer as pessoas, vai participar do processo de construção de um erro ou de uma solução, para que você possa começar a delegar e não centralizar tudo como você provavelmente centraliza hoje. Henri Fayol, lá em 1916, ele definiu o papel do administrador com uma sigla chamada POC3, que significa planejar, organizar, comandar, coordenar e conferir, onde planejar é estabelecer metas, objetivos e resultados. Faça isso com a sua equipe. Organizar é definir como utilizar os recursos e estruturar os setores, tanto com pessoas, quanto nos processos que elas executam, quanto na medição dos resultados. Controlar é acompanhar as atividades para verificar se os planos estão sendo executados conforme o combinado com a equipe. Então você vai ter que estabelecer combinados sistematicamente para poder receber as evidências de que as coisas estão avançando. Coordenar é estabelecer prioridade e a sequência das atividades e o tempo de cada ação, além de conferir. Estabelecer uma agenda, coloca no teu Outlook um tempo para poder passar por cada processo do cartório. Dá uma conferida se as coisas estão sendo executadas conforme o combinado e não deixa de elogiar a tua equipe pelo bom papel. Tem um horário diário para conversar com algumas pessoas, para saber como os processos estão avançando, para entender o que está funcionando bem e o que vai exigir uma atenção especial da sua parte. E por fim, eu te trago alguns cursos, algumas sugestões que estão nas trilhas da Cartórioflix, lá na tua assinatura, que podem te ajudar a aprofundar esses temas que eu te trouxe aqui e contribuir para a sua jornada de aprimoramento da liderança. Um deles é o gestão do tempo e produtividade. Se você acha que não tem tempo para resolver tudo que você precisa dar uma olhada nessa aula. Quem é líder precisa ter tempo de conversar com pessoas. Baita aula. Outra aula muito importante, liderança inspiradora, uma grande aula da professora Bárbara Moreira, ferramentas de gestão de pessoas e as aulas de autoconhecimento do Vinícius Francis. E aí, você gostou dessa aula? Eu espero que ela tenha te inspirado a ser um líder que desenvolve e não castra a sua equipe para mostrar que sabe mais. A liderança não é sobre você, mas sobre como você desenvolve pessoas. Se você tem mais líderes no cartório, já encaminhe esse vídeo, agenda um horário para vocês conversarem sobre isso, para debaterem quando vocês se comunicam bem, quando vocês desenvolvem as pessoas e como vocês podem se aprimorar nesse processo. Deixa aqui nos comentários o que você achou mais importante e se você não é assinante da Cartórioflix, clica no link abaixo e inicie já as suas trilhas de desenvolvimento com a nossa assinatura. Gratidão!